Quer tomar um café comigo e conversar? Então, essa semana eu tava muito animada com o canal e criar ele e fazer vídeos super interessantes. E aí eu tava conversando com uma amiga sobre mudanças. E eu resolvi trazer esse tema pra cá, porque a gente sempre tá em mudança, a gente sempre tem pessoas à nossa volta que estão em mudança. E muitas mudanças aconteceram na minha vida nos últimos tempos. Coisas que eu realmente nem imaginaria. Então eu resolvi trazer um pouco pra vocês essa reflexão que eu fiz essa semana. E saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham, quais foram as coisas que vocês já passaram ou coisas que vocês já perceberam sobre esse assunto. Então, comentem aqui no vídeo mesmo ou lá no Instagram e vamos falar sobre isso. Pra começar sobre essa reflexão e o porquê eu tô trazendo ela, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e que foi a coisa menos esperada pra mim nesses últimos tempos, foi isso. Vamos lá. A minha história começa em 2012. 2012, eu com os meus feitos 15 anos, eu comecei a namorar. E eu era muito apaixonada por esse menino. Então a gente começou a namorar. Até a história de como começou o nosso namoro é extremamente engraçada. Mas isso eu deixo pra uma outra vez. Só que o nosso namoro acabou sendo, apesar de eu amar muito ele, ele me amar muito, o nosso namoro acabou sendo muito tóxico. A gente tava em momentos diferentes da nossa vida, a gente tinha pensamentos opostos, a gente se desencontrava muito, muito mesmo. E ele é só um ano mais velho do que eu. E aí, em 2015, a gente terminou porque realmente não dava mais. Assim, nós dois estávamos desgastados, a gente brigava toda semana, aquilo tava deixando a gente, assim, fora do sério. Assim, aquilo ali tava acabando com a gente. E aí, Aí a gente terminou e... Só que aquilo foi muito difícil pra gente, foi um término muito difícil, foi muito doloroso, porque a gente era muito apegados um ao outro, apesar das nossas diferenças. Então a gente tentou até ser amigos, mas não rolou e a gente seguiu nossa vida. E aí o que aconteceu? E esse é um momento importante. 4 anos se passaram. Então, em 2019, em abril de 2019, eu tava viajando com os meus avós. E aí, eu tinha uma mania. Eu tava viajando com os meus avós e eu tinha uma mania de ficar olhando quem viu meus stories. Então, toda vez que eu postava alguma coisa, eu ia lá e via, e rodava e via. Até que eu vi que ele tinha visto os meus stories. Gente, aquilo ali, mas não é que mexeu comigo. Aquilo ali me lembrou de sensações que eu nem lembrava que existia. Eu tive sentimentos tão loucos naqueles 5 segundos em que eu vi que ele tinha visto meus stories. Aquilo ali voltou com tanta coisa pra minha cabeça. Foi assim, a reviravolta na minha vida naquele momento. Foi assim, o que ele quer depois de 4 anos ver meu Instagram? Aquilo ali mexeu comigo. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Tirei print, mandei pras minhas amigas. Falei, gente, olha que loucura, o que ele quer, não me esqueceu. Coisa assim, sei lá. Isso é bem minha cara, mas assim. Mas aquilo não saía da minha cabeça.
Não saía de jeito nenhum, não saía. E mil coisas passando pela minha cabeça sobre coisas que a gente deveria ter conversado, coisas pendentes, coisas que me machucaram e que eu nunca falei que me machucaram, e tanta coisa assim, e eu precisava falar. Aquilo lá tava me mexendo tanto comigo, aquilo lá, assim, não tinha como. Eu precisava, tava engasgado dentro de mim, eu precisava falar pra ele tudo. Tudo que eu não tinha falado até então, eu precisava falar. E aí, de noite, quando eu deitei na minha cama, eu tomei coragem. Eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Se ele não me responder, ok, eu finjo que nunca mandei e me faço de sonsa. Se ele resolver mostrar pros amigos dele, gente, isso não ia mudar nada da minha vida. Então eu mandei mensagem. E eu lembro até hoje a mensagem que eu mandei. Eu mandei assim: oi, eu não sei porque eu estou te mandando mensagem, mas eu sinto que eu deveria. Aí eu bloqueei meu celular, coloquei ele assim em cima do meu peito, eu fiquei assim olhando pra trás, eu fiquei assim, meu pai amado Senhor, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu trago esses problemas pra minha vida? E aqueles 5 segundos em que ele não responde, só falei assim, gente, por quê? Eu não conseguia pensar, eu só falava, ai, não sei se eu quero que ele responda, se eu não quero que ele nunca veja, eu não sabia o que eu queria, mas aquele momento foi agoniante. Eu falei, gente, imagina, eu não vou conseguir dormir se ele me responder, eu vou ficar até amanhã, assim, vendo se ele respondeu, e ainda no Insta que vai aparecer como mensagens, tipo, pra você aceitar, nunca vai ver. Por incrível que pareça, ele me respondeu 1 minuto depois. Aí, a gente começou a conversar. Conversa vai, conversa vem. Falei tudo que eu queria. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que tava engasgado dentro de mim, eu falei. Eu realmente não tava me importando. Eu queria falar e eu precisava falar. E aí, a gente começou a conversar e as conversas foram passando. E eu percebi o quanto ele tinha mudado. Ele me pediu desculpas pelas coisas que ele tinha feito de errado. Eu pedi desculpa pelas coisas que eu também sei que eu fiz de errado. E ter voltado a falar com ele foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque, primeiramente, eu tirei um peso que eu carregava na minha vida que não precisava. Coisas que eu nunca tinha falado e que eu precisava falar. E outra porque o nosso término foi muito difícil porque a gente era muito amigos, a gente era muito apegados. E a gente ter parado de se falar de uma hora pra outra, aquilo ali foi realmente também muito difícil pra mim. E pra ele também. Então a gente tava se falando, a gente começou a se falar muito, e foi aumentando, e não sei o quê. Um dia eu até posso contar como foi toda essa história louca. Mas o meu ponto do porquê eu contei essa história foi porque cada vez que eu via que ele tinha mudado, aquilo me deixava muito feliz, mas ao mesmo tempo me deixava muito chateada. Me deixava muito chateada porque eu falava, cara, era isso que eu queria que você fosse quando a gente namorava. Se você fosse assim, a gente não ia ter terminado. E aquilo ficava na minha cabeça. E quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente realmente fica muito feliz por ela. Mas o que a gente nunca fala é o sentimento que a gente tem quando a gente tem que aceitar a mudança da outra pessoa. Por mais que seja muito feliz que ele tenha mudado, e foi também muito difícil aceitar que ele mudou. Porque tudo aquilo que eu queria que ele fosse comigo, ele era com outras pessoas. E aceitar isso
doía muito, mas muito mesmo. E aí eu comecei a perceber que não é só uma mudança no outro, mas também é uma mudança em nós mesmos. Pode ser que a pessoa tenha mudado muito, mas se a gente não mudar e aceitar que ela mudou, e mais do que isso, a nossa mudança vem de perdoar ela. É muito difícil mudar e perdoar, é muito difícil aceitar que uma pessoa tá sendo tudo aquilo que você queria que fosse pra você com outra pessoa. E tá tudo bem sentir isso. Tá tudo bem a gente ter dificuldades em aceitar a mudança do outro. Tá tudo bem não ser fácil a gente olhar pro outro e falar, putz, olha ele sendo tudo que eu queria que ele fosse pra mim e eu aqui. Não é fácil porque essa pessoa magoou a gente. Então seria mais fácil a gente só confirmar que essa pessoa nunca mudou e o problema é dela, ela que não presta e ela que não mudou. Mas quando ela muda, aquilo atinge a gente muito também. E é claro, eu não tô falando pra ninguém voltar a conversar com o ex, ou voltar a falar com fulano de tal porque a pessoa mudou. Eu só tô falando, eu só quis trazer essa reflexão porque no momento em que eu consegui realmente perdoar e aceitar que ele não foi essa pessoa comigo, mas que ele tava sendo melhor para outras pessoas, aquilo realmente me deixou com uma paz muito grande. Mas foi muito difícil, foi um processo muito grande. E demorou mais de 9 meses para eu conseguir entender isso dentro de mim e ficar bem. E eu tô falando muito sinceramente. Eu trouxe esse assunto porque muitas vezes a gente fala que a gente quer que as pessoas mudem, que a gente quer que elas amadureçam, mas a gente não dá oportunidade para elas mostrarem que elas mudaram e para elas mostrarem que elas são pessoas melhores. Eu sei que muitas vezes é muito difícil perdoar alguém por ela ter machucado a gente. Eu não tô dizendo que você precisa voltar a falar com seu ex ou com qualquer pessoa que tenha te magoado muito. Essa história pode se encaixar em vários cenários, com amigos, com família, com qualquer parte da sua vida, pra ser bem sincero. Porque muita gente vai passar pela nossa vida e vai nos magoar e depois você vai ver que essa pessoa não é a mesma pessoa que você conheceu. E ainda bem que essas pessoas mudam, porque ninguém merece passar o que a gente passou. E ainda bem que essas pessoas mudam, porque imagina se essa pessoa continuasse reproduzindo tudo aquilo que você passou. Isso é tão ruim. Bom, depois dessa história toda, vocês devem estar se perguntando o desfecho final. Ou imagino que sim, porque se fosse eu assistindo, eu iria querer saber se aconteceu alguma coisa. Bom, a gente continuou conversando muito tempo. Passamos 9 meses conversando e a gente voltou a namorar. Quando ele foi pra Portugal. E eu nunca imaginei que eu ia voltar a namorar, porque eu tenho tantos sonhos que pra frente que vão me fazer me locomover muito por aí. E eu tinha muito medo de me ficar com alguém e assim, os sonhos não baterem ou acabar meio que me prendendo. E eu tinha muito medo disso, então foi muito difícil eu aceitar também namorar. Mas isso a gente pode falar outra hora, que foi um processo muito complicado. Mas o que eu quero dizer é que vocês não precisam voltar a namorar, como eu fiz, mas vocês precisam aceitar a mudança da pessoa
e ficar em paz com isso e ver essa pessoa sendo tudo aquilo que você queria que fosse pra você, e ver essa pessoa sendo tudo que você queria que fosse pra você com outra pessoa, e conseguir no seu coração se sentir bem com isso e sentir que tá tudo bem eu ter passado pelo que eu passei e conseguir seguir em frente e ser mais forte por isso. E ver que essa pessoa, apesar dela ter te magoado, hoje em dia ela faz alguém muito feliz. Como você vai fazer alguém muito feliz também, ou já faz, ou sei lá. E é isso, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso, então pode comentar aí, pode me falar e pode trazer aí reflexões pra eu fazer durante a semana e sempre trazer aqui o que eu penso sobre o assunto. É isso. Beijinhos e até o próximo café. Eu só queria dizer que eu já tinha gravado esse vídeo. E o que aconteceu? Acabou o espaço. E eu entrei na minha câmera pra apagar uns vídeos anteriores que eu já tinha feito. Eu apaguei o vídeo que tava bonitinho, completo, e talvez até melhor do que esse. Eu espero que esse tenha ficado melhor, mas aquele lá tava já muito bom. É isso, gente.